Eita, que hoje parece que está mais escuro. Vamos ver aqui. Vou deixar aqui já prontinho para marcar o tempo. Eita, mas eu achei de ligar mesmo na hora que tá passando o carro do ovo, olha. 30 ovos, 12 reais. Agora agradou, não, ó. Na hora que eu liguei para filmar que passou o carro do ovo anunciando, ó. Deixa eu só organizar aqui, gente, para deixar aqui marcando o tempo. Que é uma das coisas que todas eu me esqueço, mas hoje a primeira coisa que eu estava na minha cabeça era já cronometrar aqui e deixar certinho o tempo, ok? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu confesso que só nesses 2 dias que não estivemos aqui presentes, né, devido a algumas questões, né. Na quarta-feira também eu fui ensaiar com os irmãos, a gente está programando uma live entre os irmãos beneficentes, certo? Para arrecadarmos alimentos, né, para os irmãos em Cristo que estão passando por algum tipo de dificuldade. E eu não me encontrava aqui em Garanhuns, então não tinha como a gente fazer aqui a nossa continuação dessa série de estudos sobre escatologia, abordando panoramicamente o livro de Daniel, ok? Então não deu para a gente aqui trabalhar na quarta-feira, muito menos também na quinta-feira, que eu também aqui tive outros compromissos e não tinha como a gente aqui trazer a nossa série de estudos. Mas hoje, como prometido, né, a gente está aqui para darmos um pontapé, para nos aproximarmos do finalzinho aqui do livro de Daniel, que hoje a gente vai abordar o último capítulo desse livro. Ele é um capítulo pequeno, ele contém apenas 13 versículos, porém ele é enriquecedor, ele é muito complexo de se trabalhar com ele, porque ele tem algumas expressões, algumas situações escatológicas que envolvem um pouco mais de que a gente se detenha um pouquinho mais de tempo nessas passagens, porém eu creio que não será necessário, porque o peso maior a gente já vê aqui trazendo, certo? O nosso objetivo aqui, eu quero sempre frisar e lembrar, o nosso objetivo principal no livro de Daniel não é destrinchar todo o livro de Daniel. Isso eu tenho certeza que já está até ficando chato e repetitivo ter que estar aqui fazendo essa abordagem, mas é necessário, porque sempre tem aqueles desavisados, né? Sempre tem aqueles que são mais lentos, né, na questão de entender o assunto. Então a gente está aqui sempre frisando. Nosso trabalho nessa série não foi sufocar ou esmiuçar todo o livro de Daniel, não. Nosso trabalho central foi do capítulo 7 para esse capítulo final, capítulo 12, com um foco, um objetivo, ok? Que era ali chegarmos a um entendimento claro sobre o desenvolvimento do anticristo, esse personagem tão sombrio nas páginas da palavra de Deus, ok? E nós temos ali o nosso pontapé inicial no livro de Daniel, mas ali traz detalhes, características, suas manifestações, né, seus planos militares, religiosos, estão tudo relacionado ao fim dos tempos, e todo aparato central do capítulo 7 ao capítulo 12, na verdade, né, é o pano de fundo panorâmico da 70ª semana de Daniel. Que, para bem da verdade, né, o capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 é um panorama claro sobre o período da grande tribulação, denominado a grande tribulação, ok? E que ele utiliza ali algumas terminologias para dar nome a esse personagem. A gente vê ali ele trazendo alguns panoramas no decorrer da história, do desenvolvimento desse personagem, sua descendência, suas estratégias. Então tudo está ali relacionado ao livro de Daniel. E sem esse conhecimento do livro de Daniel, você não consegue avançar adiante em Mateus capítulo 24. Lembra? Desde a nossa primeira live lá, nessa segunda fase dessa série, que a base central para a gente poder entender Mateus capítulo 24, versículo 15, onde Jesus diz: quando virdes a abominação desoladora da qual falou
o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, ali temos ali, né, uma dica de que Jesus está totalmente se utilizando de todo o contexto do livro de Daniel para fazer aquele seu sermão ali escatológico, ok? Então, sem um entendimento mais claro, mais aguçado sobre esse termo que Jesus utilizou, essa expressão abominação desoladora ou abominação da desolação, nós temos que buscar suas raízes onde ele apareceu pela primeira vez, lá no livro de Daniel. Isso não quer dizer que outros personagens do Antigo Testamento não falaram sobre ele, ok? Isso não quer dizer isso, mas quer dizer que Daniel foi mais enfático ao retratar, ao trazer esclarecimento sobre esse personagem. Então aqui a nossa intenção aqui é tentar, né, trazer mais luz sobre o entendimento desse personagem. E a gente já veio aqui trabalhando todos esses capítulos, do 7 até hoje aqui chegarmos no capítulo 12. No capítulo 11, ele é um capítulo gigantesco. Nós tivemos aqui a necessidade de dividir esse capítulo em duas etapas. Uma mostrando todo o seu desenvolvimento na história, através da figura de Antíoco Epifânio, certo? Até o seu surgimento, a sua ação no cenário ali, no contexto da Palestina contra os judeus, todas as suas armações ali maquiavélicas, astutas, né, contra o povo de Deus, o povo de Israel. Vemos ali suas vitórias, suas derrotas, né, suas armações. Então tudo isso aí está relacionado como um tipo do futuro anticristo. E que no próprio capítulo 11, a partir do versículo 31, onde nós podemos ali observar, onde há um desenvolvimento mais claro do lado espiritual desse personagem, na figura de Antíoco Epifânio, mas que aponta para a figura real e literal, lá de Apocalipse capítulo 13, da besta que surge do mar, do próprio anticristo, ao qual é mencionado por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, e em todas as epístolas de Paulo, quando se trata desse personagem, nós temos que ter aqui um pouco de noção na sua raiz, na sua origem. E o livro de Daniel é um dos mais esclarecedores sobre esse assunto, tá ok? Então foi o que a gente já vê aqui trabalhando. Então vamos aqui ver hoje o capítulo final do livro de Daniel. Ele, por ser um capítulo pequeno, porém, na verdade, né, ele é o desfecho final do período chamado a Grande Tribulação, ok? O capítulo aqui 12 ele vai mostrar o tempo final. E na verdade, o destaque principal aqui para esse capítulo 12, ele tem mais a ver com o que está relacionado no capítulo 9 de Daniel e no versículo 27, que eu apenas vou ler, né, como um texto básico aqui. Olha o que diz Daniel, capítulo 9 e o versículo 27, ó. Ele fará firme aliança com muitos. Então fala de um tratado, né, de um acordo, e com um grupo de pessoas, né? Muitos aqui se referem a povos, nações, certo? Não apenas a muitos de uma mesma nação, não é isso, porque a própria Bíblia no seu todo, esse conceito aqui lá de Ezequiel, que você também pode observar muito aqui, está relacionado não só a nação de Israel, mas a nações coligadas com as ideias desse personagem. E você vê muito bem isso aqui no livro de Zacarias, tá ok? Então vamos lá. Nosso texto básico, Daniel 9:27, vai dizer, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ok? Que é a última semana das 70. Aqui eu não vou mais estar entrando nesse detalhe que já ficou muito exaustivo. Agora olha só, na metade da semana, então pode ver, se uma semana tem 7 dias, então na metade, com 3 dias e meio, ou seja, nos 1260 dias depois dos 3 primeiros anos, né, que 3 anos e meio dá uma contagem de 1260 dias. Então teremos os 3 primeiros anos e meios de paz, como diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, salvo me engano, certo? Que haverá um período de paz, mas que o próprio Paulo ensina que é uma falsa paz, é uma paz enganosa, né? Até porque uma das características centrais desse personagem está no seu poder de ludibriar, astúcia, bastante
Ele diz que ele é mestre em intrigas. O cara é top de linha, meu irmão. Não há como você correr. Olha o que vai acontecer aí em Daniel 9. Na metade da semana fará cessar o sacrifício diário. Então, após os 3 primeiros anos e meio, ele se revelará. Então, é nesse ponto aqui agora que o capítulo 12 traz mais alguns aspectos que estão enquadrados com esse tratado aqui na metade da semana, da 70ª semana de Daniel, ok? Então, o capítulo 12, ele traz esse desfecho final aqui no livro de Daniel, com uma alusão para esse período final dos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. E o versículo 1 aqui, ele já traz aqui na sua iniciativa falando sobre a figura, né, de um personagem que é tido como um defensor, um guardião. Esse versículo 1, ele traz essa questão. O próprio versículo já faz menção desse período e para quem esse período está totalmente voltado, para quem é que vai ter o seu foco principal. Esse defensor, ele é defensor de um povo específico principal. Esse versículo também, ele faz menção nessa questão aqui, ok? Ó. Ele vai dizer, vamos ler agora aqui, hoje a gente vai ler um pouquinho aqui, porque a gente fica apenas na argumentação e alguns comentários em cima de alguns versículos que são fundamentais. Mas aqui, como esse capítulo é pequeno, a gente vai tentar fazer um pouco de comentários, certo? E algumas questões mais amplas, jogar aqui uma lupa em cima para trazer mais luz no entendimento desse assunto, ok? Olha o que diz capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Ó. Nesse tempo, que tempo é esse? A minha primeira pergunta é, nesse tempo, que tempo é? O próprio versículo aqui vai responder, olha só. Se levantará Miguel. Ó, a gente já pode fazer comentários sobre a questão desse tempo. Podemos fazer alguns comentários com relação a esse personagem aqui, que é um personagem central, certo? E bem visível durante esse período onde ele exercerá bastante aparição dele. Se você observar o próprio livro de Apocalipse, falando aqui nesse tempo, ele terá missões bem até mais intensas, né, visíveis durante esse tempo, né? A gente pode aqui observar comentários sobre esse tempo que já está se referindo a Daniel 9, 27, a metade ali do acordo, então será um tempo ali determinado. Ó. Se levantará Miguel. Primeira pergunta, né, que a gente aqui poderia fazer para nossos irmãos pós-tribulacionistas. Em quais passagens do Novo Testamento vocês poderiam mostrar Miguel agindo em favor da igreja? Ou ele como sendo um personagem central para a igreja? A não ser que você seja adventista. Porque para os adventistas, né, Miguel é Jesus. Para nós, Miguel, é um ser criado, certo? É um próprio ser que foi criado pelo próprio Cristo. Que a própria carta aos Colossenses, que é uma carta que apologética, onde defende ali, né, a autoridade da cabeça que é Cristo, certo? Havia naquela época na cidade de Colossenses ali também, já fugindo um pouco, mas abrindo um parênteses, para a gente entender aqui um pouco da figura de Miguel nesse texto, né? Que havia lá um culto aos anjos, certo? Tem essa questão do culto aos anjos lá, é só você ler a carta aos Colossenses que você vai entender, né? Eles cultuavam anjos, e é uma coisa que Paulo condenou. Paulo disse que só quem deve ser cultuado é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui não faz, aqui não. Paulo nunca fez menção alguma sobre a interferência de assuntos relacionados à igreja na figura de Miguel, certo? Aí você, não, você está enganado. E lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que dada a voz do arcanjo, ressoada a última trombeta. Olha que coisa interessante. E agora? Eita, me pegou. Não, pegou não, irmãos. Sabe por quê? Porque em momento algum daquele texto lá, diz que Miguel é quem está tocando a trombeta. Você não vê Miguel com a função de músico. Miguel não é músico. Miguel é o general dos exércitos celestiais para a defesa de Israel. Miguel não é tocador de pife nem de trombeta não, irmão. Miguel não é músico. Miguel é guerreiro, ok? Então não adianta você querer vir dizer que lá vai ser o toque da trombeta de Miguel. Lá dizendo que é ao soar da trombeta, né? Voz de arcanjo, uma voz de
líder, poderemos assim dizer, né? Uma voz que tem autoridade. É isso que quer dizer o texto. Lá o texto está dizendo que é o arcanjo que vai tocar. E a princípio, toda vez que na Bíblia se faz menção ao arcanjo Miguel, a palavra arcanjo, depois aparece a palavra Miguel para designar de quem se trata o tal personagem. Lá não tem a expressão Miguel, é apenas um arcanjo. Há essa questão polêmica aí, né, de que só existe um arcanjo porque a Bíblia só faz menção dele, né, com o nome Miguel, se tem outros não tem o nome. Não, isso não vem ao caso. O próprio livro de Daniel aqui no capítulo 10, né, diz que Miguel é um dos príncipes, num plural, lá está a palavra, certo? Então eu creio na ideia de que existem outros arcanjos, mas que não são mencionados ou dado funções a eles na literatura aqui neotestamentária ou verotestamentária, certo? Então aqui a gente já pode deixar por terra, certo? Dizer de que a questão de Tessalonicenses lá é o arcanjo Miguel, não é. Aqui fala esse tempo, ou seja, há o tempo determinado para os acontecimentos que envolvem essas questões aqui. Olha, então nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, ó, o defensor de quem? Olha só, o defensor dos filhos do teu povo. Aqui é o anjo trazendo esclarecimento sobre o fechamento final desses eventos escatológicos. Ele está dizendo, ó, Miguel vai se levantar, Daniel, para defender... Desculpa, gente. Para defender, Daniel, o teu povo. Será que está claro aqui ou não está claro? Olha só. Haverá tempo de angústia. Olha a mensagem do anjo para Daniel. Reverendo Jean Duí, estamos por aqui, viu, abençoado? A gente hoje aqui está tratando com o fechamento do capítulo 12 de Daniel. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, a gente vai aqui acompanhar juntinho. Valeu, reverendo. Deus te abençoe. Fica na paz, abençoado. Olha só, Daniel 12, 1. Se levantará Miguel, o grande príncipe. Olha só, o grande. Então há outras em uma hierarquia inferior. Como se diz lá no próprio Daniel capítulo 10. Um dos príncipes. Só que Miguel, possivelmente, por essa designação que o próprio anjo Gabriel dá a ele, ó, o grande, ele possivelmente, tem hora que fica aqui meio escuro, é a minha própria câmera, gente. Meu celular é fraquinho, é pebinha, mas dá pra gente aqui fazer essa aula, ok? Diz lá que Miguel é o grande príncipe, olha, e defensor de quem? Dos filhos do teu povo. Miguel não é o defensor da igreja. Queira você aceitar ou não, irmãos, em nenhuma passagem do Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, Paulo faz menção que Miguel é o defensor da igreja. Quem é o cabeça da igreja? É Miguel ou é Jesus? O defensor da igreja é Cristo. O texto não dá margem para se introduzir a figura da igreja. Então, você vai ter que concordar com os adventistas que diz que Miguel é Jesus. Tá vendo como você não consegue manipular o texto? Não há como se manipular. Há como se fazer malabarismo. E aí complica. Você já sabe como é que fica a situação, né? Olha só. E haverá tempo de angústia. Olha a revelação que o anjo deu para Daniel. Ele diz que esse tempo, ele é marcado por um tempo de angústia. Jeremias 30. Será que não foi essa mesma revelação que o anjo trouxe para Daniel, que foi dado a Jeremias? Será que não foi não? Olha só, Daniel 12, versículo 1 diz que Daniel recebe uma revelação de que esse tempo será marcado por um tempo angustioso. Angustioso. A mesma revelação foi dada ao profeta Jeremias, agora é claro que não pelo anjo Gabriel, diretamente do Senhor. Olha o que é que diz Jeremias 37. Ah, que grande é aquele dia, aquele tempo. A expressão aqui, aquele dia, é uma forma técnica. É a mesma coisa de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Ó, nesse tempo, período, não um dia de 24 horas, mas um período, certo?
de tempos, de dias, de meses, de anos. É uma forma técnica. Olha só o que foi revelado para Jeremias, ó. E não há outro semelhante. Olha que coisa interessante. Não há outro semelhante. Ele deu uma colocação aqui bem interessante. Olha só. É tempo de angústia para Jacó. É tempo de angústia para Jacó. Quem é Jacó se não é a nação de Israel? Jeremias fazia parte de que nação se não era de Israel? Como é que a gente vai encaixar aqui a igreja, irmãos? Não tem como não, meu irmão. Não adianta, não, mas na história não adianta, meu irmão. A história não está acima da verdade bíblica, não. A história não é inspirada. A palavra de Deus é. Esse argumento de que aí não é porque na história, meu irmão, você quer colocar a história acima da palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus, e aí você, ó. Não, mas aqui os acontecimentos da história, por mais que eles estejam suas concretizações, eles não estão acima da verdade bíblica. Não existe nada acima da palavra de Deus. Olha só, para Jeremias foi revelado essa mesma questão, não na dimensão que foi revelado para Daniel. Os dois pertencem à nação de Israel. Encaixa a igreja? Como vai encaixar a igreja aqui? Não tem como não, meu irmão. Encaixar a igreja para essa situação aqui é desvirtuar a hermenêutica sadia. É fazer malabarismo. Me desculpe, meus irmãos pós. Olha o que ele vai dizer aqui ainda, viu? Ó. Daniel 12, certo? Você viu lá, Jeremias, angústia para Jacó. Eu não li aqui o restante, mas lá está dizendo, ó, porém será livre dela. Ou seja, a nação de Israel, ela será poupada. Ou seja, quem, agora a pergunta é, quem é que vai ser poupado dos judeus durante esse tempo? Aí você vai ter que ir para Apocalipse, Apocalipse vai responder. Apocalipse responde. Todos aqueles que não forem, o quê? Selados na mão, na testa, que não fizerem aliança com o anticristo, esses aí são judeus. Ok? Não adianta você querer, não, mas não sei o que, os escolhidos, os santos. Meu irmão, é a Bíblia. Vamos para a Bíblia. A argumentação ela tem que ser solidificada na questão contextual bíblica. Vamos continuar, Daniel 12, 1 ainda. Se brincar, meus irmãos, eu acho que Daniel capítulo 12 a gente vai ter que fazer de 2 vezes, porque ó, já vamos aqui em 20 minutos ou mais, e a gente não saiu do versículo 1 ainda. Tá vendo? Olha só. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, ó. E haverá tempo de angústia. Escuta agora o restante do versículo, viu? Escuta agora o restante do versículo, ó. Na qual nunca houve. Você está lembrando das palavras de quem aqui agora? Jeremias não deu esse acréscimo. Por quê? Porque a revelação é progressiva, meus amados. A própria teologia reformada entende isso. É progressiva. Para Jeremias não foi dito até aqui. Foi só até onde lhe cabia e definir para ele. Mas olha Daniel, ó, a qual nunca houve, olha, desde que houve nação até aquele tempo. Nunca houve. Isso aqui, irmãos, lembra muito bem as palavras de Jesus. De que esse tempo será um tempo tão terrível que nunca houve e nunca haverá. Mateus capítulo 24. Será que tudo que eu já provei e mais essa prova agora, será que não fica claro que o sermão de Jesus em Mateus 24 é tudo dentro de Daniel? A base escatológica, vê só, olha que coisa interessante. A base escatológica de Jesus era de Daniel, meu irmão. Não adianta você querer fazer malabarismo, você vai fugir da contextualização. O próprio linguajar aqui encaixa perfeitamente com o que Jesus trouxe lá em Mateus capítulo 24. Deixa eu botar aqui que o vento está levando aqui as folhas. Olha o que ele continua dizendo assim, ó. Desde que houve nação até aquele tempo. A mesma linguagem de Jesus em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21. Não há como fugir. O discurso de Mateus 24 está embasado na revelação que foi dada praticamente o que? Vamos dizer 400 a 500 anos atrás a Daniel. Aí ele continua agora, olha o que ele vai dizer aqui agora, Daniel 12, 1 ainda, viu? Ó.
Naquele tempo, olha só, será salvo o teu povo. Não, aí os meus irmãos podem, aí, meu irmão, a igreja é uma pinóia, meu irmão. Desculpe aqui minha soberba, sei lá, o meu jeito aqui agressivo, mas a igreja é uma pinóia, meu irmão. O povo Daniel é o povo judeu, meu irmão. Oxi, não adianta querer forçar o texto, não. Você quer forçar o texto? Me desculpe, eu amo vocês, meus irmãos pós, mas não tem como não, meu querido. Você vai ter que dar o braço a torcer. Não adianta pesquisar no hebraico, na Septuaginta, no grego, no latim, aonde for. O povo aqui é o povo judeu, meu querido. O povo judeu nesse tempo será salvo. Jeremias, mas o teu povo será livre. Botar a igreja nesse cenário é corromper a palavra de Deus. Não adianta, meu querido, não adianta. Vá buscar Daniel desde o capítulo 7. Já tem aí, ó. Essa já é a 18ª live do livro de Daniel. Volte para a primeira, vá buscando tudo direitinho para você ver se em algum momento eu estou quebrando o texto, eu estou acrescentando alguma coisa. Inclusive eu estou até aqui hoje desprovido de tudo. Eu estou aqui só com a Bíblia só. Por que eu estou desprovido? Porque já está tudo aqui, cara. Eu já li tanto que deu câmbio na minha língua já. Entendeu? Então olha só, ó. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui eu não vou entrar em muita questão, certo? Porque aqui há duas questões complexas de se explicar sobre esse livro, de que se trata. Uma corrente diz que aqui não é o livro da vida, certo? Outros dizem que é o livro da vida, ok? Então, nessa questão aí eu não vou me entrar e até porque, lembrando que é o que? O nosso foco e o nosso objetivo é o que? É destrinchar o que? Características, raízes do chifre pequeno, certo? Do anticristo. Agora, olha só, versículo 2 aqui, do que é que vai se tratar o versículo 2 de Daniel 12, olha só. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Já aqui uma outra prova muito clara que a doutrina da ressurreição era uma crença antiga e aceita pelos judeus, ok? Já era um pouco aí complexa na questão entre fariseus e saduceus. Os saduceus dizem que não, ok? Aqui não é o nosso foco. Mas aqui, o próprio Daniel aqui faz menção de ressurreição. Era uma doutrina já clara, certo? Para o povo judeu, porém desenvolvida de um sistema diferente pela qual é desenvolvida para o Novo Testamento, ok? Você não encontra ressurreição, por exemplo, de corpos glorificados no Antigo Testamento. Nem sequer isso foi mencionado, tá ok? Olha só, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eternos. Aqui deixa claro. O que a gente quer chegar aqui em foco aqui é sobre a questão de, no versículo 1, né? Naquele tempo. Na verdade, o capítulo aqui é as últimas dúvidas finais de Daniel com relação a um tempo específico a qual isso será cumprido. Ele quer saber quando vai ser e que tempo durará essa angústia. O capítulo 12, a resposta é para essa dúvida de Daniel. Então o foco do capítulo 12 é o quê? É esclarecimento sobre quando vai ser esse tempo, certo? Quando vai ser o que vai marcar o seu início e quanto tempo ele vai durar. Essa aqui é a questão central do capítulo 12 de Daniel, ok? Do capítulo 12 de Daniel. O versículo 3, o anjo vai dar alguns esclarecimentos sobre o quê? Sobre o ministério da palavra. Olha que coisa interessante, ó. Os que forem sábios, olha só. Aqui é toda a explicação da pergunta de Daniel, certo? Olha só. A pergunta ainda é feita no capítulo 10. Essa resposta do capítulo 12 aqui é ainda continuação da pergunta feita no capítulo 10, viu gente? É no capítulo 10. Aqui ainda é o finalzinho da resposta, certo? Que eu mostrei para vocês que o capítulo 10 é a pergunta e a introdução inicial sobre os eventos finais da grande tribulação. Então ele discorre com uma certa linguagem de figura militar, no capítulo 11, voltado para Antíoco Epifânio. Já estou aqui revisando de novo, porque ele vai estar fazendo isso.
Aí depois entra na figura do anticristo, apontando para o anticristo futuro e dando especificações agora mais claras de suas características religiosas, militares, políticas e por aí vai. E aqui agora ele quer detalhes mais claros sobre quanto tempo durará isso. E a base central está em Daniel 9:27. E aqui ele vai dizer, ó, os que forem sábios, então nesse tempo, quem for sábio, ó, resplandecerão como o fulgor do firmamento, certo? E os que muitos conduzirem, ó, e os que muitos conduzirem à justiça, ou seja, pessoas que serão conduzidas à verdade, né? A justiça de Cristo. Possivelmente ele está aqui falando sobre o ministério da palavra sendo exercido nesse período. Sendo exercida nesse período para abrir os olhos das pessoas, para conduzirem à verdade. Aqui é uma questão minha, não estou dizendo que é isso. Quem sabe aqui Daniel está fazendo referência, sabe de quê? Dos evangelistas, dos 144 mil de Israel. Quem sabe ele não está aqui fazendo menção das duas testemunhas que estarão dando testemunho de Cristo nessa época. E aí? Pode ser, não é. Pode ser. É uma conjectura até plausível aqui com o discernimento do versículo. Olha o versículo 4. Ó. Agora, pode ver que o versículo 3 termina com ponto. O anjo, após dar alguns esclarecimentos sobre determinadas questões que envolvem esse momento, no versículo 3 ele, ponto. O anjo agora é como se ele se voltasse para Daniel. Agora vê só o versículo 4. Tu, porém... É como se ele tivesse, Daniel, ó, isso aqui vai ser assim, vai ter isso, pá. Agora você chama a atenção para o profeta, o anjo, olha só. Encerra as palavras e sela o livro. Porém, Daniel, ó, Zé Fini, na minha linguagem aqui, ó. É como se, é porque Daniel é um cara como eu, muito curioso, cara. Eu tento ser como Daniel. É como, ó, brincando aqui um pouquinho para quebrar a monotonia. É como se os bichos, rapaz, tu quer saber demais. Mas não, tu já tá me perguntando demais. Tá, sabe uma coisa? Tá bom, fecha o livro. Coisa interessante. Olha, ele vai dizer agora, ó. Tu, porém, encerra as palavras e sela. Selar significa colocar um selo. Estar o quê? Pronto. É uma forma de dizer assim, ó. Tudo está cronometrado. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1, ó. E já está fechado de forma que para você não tem como ser aberto mais. Para você, Daniel, isso está fechado. Ele vai continuar dizendo aqui mais, ó. Até o tempo do fim. Então, até a época que isso venha a acontecer, tudo já está fechado. Ou seja, então não tem como ser aberto, não tem como ser revelado. Só vai ser revelado quando for o quê? No tempo determinado. Então até lá, isso tudo para Daniel ficará oculto. É uma forma dele estar aqui dizendo para Daniel, ficará oculto. Olha só, ó. Muitos o esquadriarão. E a gente sabe que desde da época de Daniel até hoje, muitos vêm se empenhando em esquadriar os eventos que marcam, né, como sinais. Aquele que Jesus falou em Mateus 24. Os sinais são marcas visíveis e características de que esse tempo profético está a ponto de ter o seu pontapé inicial. Ok? Olha. E o saber se multiplicará. Olha. Agora vê só. Então isso foi o que Daniel, tá bom, já chega. Tu pergunta demais. Fecha aí, porque mesmo ó, vai ter tanta gente que vai estudar, vão buscar. O conhecimento vai se multiplicar. Aí Daniel, ao ouvir essa indagação do anjo, ele fica meio que perturbado. Olha o versículo 5. Olha. Então eu, Daniel, olha só. Olhei, ó. E eis que estava em pé outros dois. Um de um lado do rio e o outro do outro lado. Daniel aqui se encontrava onde? No Ulai. Lembra? Lá, a ordem cronológica. Lembra? Você vai ter que voltar as lives lá para você entender essa ordem cronológica, viu? Senão vai ficar muito chato aqui, tá repetindo. Daniel vê, tá nessa visão. Essa visão de Daniel, gente, é impressionante. O que ele quer dizer aqui é que ele está na visão de um rio. Então tem um rio, a sua fluente correndo. E ele vê de um lado da margem um camarada. E de outro lado da margem outro camarada. Vamos ver, ó, Daniel 5. Olhei e eis que estava em pé outros dois.
um de um lado do rio e o outro do outro lado. Então a gente chegou aqui a uma conclusão que quem estava aqui, como eu aqui falei, está vendo que foi errado. Quem estava dando essa mensagem aqui para João, quem é? Para Daniel era quem? Era o homem vestido de linho branco, finíssimo. Era o próprio Senhor. Porque aqui vai dizer, que essa mensagem foi dada por ele que estava sentado sobre as águas do rio. Ok? Olha o que ele vai dizer aqui, um dos que estavam em uma margem do rio, versículo 6 de Daniel. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas, olha só, do rio. Quando se cumprirão estas maravilhas? Olha só. Então Daniel estava contemplando essa visão. Um dos camaradas que estava na margem do rio, ele fez a pergunta para o que estava sentado sobre as águas. Só pode ser Cristo. Quando é que vai se cumprir? Daniel que estava ouvindo. Daniel não estava recebendo diretamente, para ele essa resposta. O anjo que estava de um lado da margem é que estava perguntando para o que estava sentado sobre as águas. E Daniel ouviu. Olha só, agora vamos lá, olha. Quando se cumprirão estas... Eu acho interessante aqui a linguagem que ele colocou aqui, Ele chama, porque que a gente sabe que se trata da grande tribulação. Um período de sofrimento inimaginável, insuportável. Não se pode fugir dela. Não vai se poder fugir, certo? É tão interessante que até a morte vai querer fugir e não vai conseguir. E ele chama isso de maravilhas. É como se o anjo estivesse dizendo que a ira de Deus, quando derrama, é como uma maravilha. Gente, como a gente pode entender uma questão dessa? É uma linguagem, acho que talvez poética, certo? Profética, para falar aqui de uma forma de eufemismo, para abrandar a profecia, mas sabemos que serão terríveis, horríveis. Ele vai dizer, ouvi o homem vestido... Então agora Daniel está dizendo assim, ouvi o homem de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e levantou a mão esquerda ao céu e jurou. Então o próprio Senhor fez um juramento, dizendo o quê? Por aquele que vive, ou seja, o próprio Filho, Cristo, Deus, jurando na pessoa do Pai. Olha só, que isso seria depois. Espera aí, depois de quê? Depois de Daniel 9, 27, o que é que vai dizer? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar, mudará de ideia. Para você entender esse link aqui, tem que ler todos os contextos e assistir às lives que eu já lhe mostrei. Então isso aqui está determinado para acontecer quando o quê? Quando houver o rompimento desse acordo. Então a parte de mais intensificação e sofrimento tribulacional ocorrerá com a quebra desse contrato, dessa aliança. O próprio texto vai aqui dizer isso, olha só. Que isso seria depois de um tempo, um ano, olha só, 2 tempos, 2 anos, não precisa aqui explicar mais a questão de tempo, que se refere a ano, certo? Tempos, no plural, 2 anos, 2 já é plural, olha só, e metade de um tempo, a metade de um ano. Então, todos esses acontecimentos aqui ocorrerão depois de um período de 3 anos e meio. Ou seja, agora você entende o que é que Paulo quer dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando disserem que haverá paz, um período de falsa paz de 3 anos, os primeiros 3 anos e meio, que é isso que quer dizer os textos, lhe sobrevirá repentina destruição. Lhe sobrevirá o quê? Esse tempo aqui agora, de angústia para Jacó. Sobre o povo de Daniel, que está aqui no versículo 1. Ok? Ele vai aqui continuar dizendo assim, e quando se acabar, olha só, quando se acabar a destruição do poder do teu povo santo, poxa, então quer dizer que o povo santo tem um poder e esse poder dele vai ser destruído? Olha só que coisa interessante, meus amados. Vamos botar a igreja, então quer dizer que vai acabar o poder da igreja, a igreja vai ser destruída.
Então, é esse o motivo dela passar pela grande tribulação, para ser... cara, não tem como não, meu irmão. Tá vendo? Não tem, gente, me perdoe. Às vezes aqui, minhas inferências, minha arrogância, talvez como você queria, arrogante, tá? Cara, não tem não como você encaixar, meu irmão. Então quer dizer que será destruído o corpo de Cristo de novo, não já foi no Calvário? Vai passar de novo. Será pago de novo a punição, cara. Como é isso aí, meu irmão? Tá vendo que não tem como você encaixar? Olha só. Do poder do povo santo. Aí ele continua. Estas coisas todas se cumprirão. Tá vendo? Estas coisas todas se cumprirão. Então você pode ver que aqui essa revelação da 70ª última semana de Daniel, ela tem princípios específicos que irão acontecer literalmente, que há um tempo para que isso venha à tona. Olha só, versículo 7 nós lemos, não foi? Olha só o versículo 8. Ó. Eu ouvi, agora é Daniel. Esse esclarecimento foi dado para aquelas duas figuras que estão nas margens laterais do rio. Essa revelação não foi dada para Daniel. Daniel estava ouvindo. Porque não foi Daniel que fez essa pergunta. Essa pergunta partiu desses dois personagens que estão nas margens do rio. E o ancião de branco, que nós sabemos que é o Cristo, que é o Senhor, ele revelou para eles, não foi para Daniel. Por isso que você vai... Olha o que diz o versículo 8, gente. Eu ouvi, porém não entendi. Daniel não compreendeu essa resposta dada do Senhor para os que estavam, as duas figuras na margem dos rios. Ele vai continuar. Então eu disse. Aí Daniel agora se intrometeu no assunto, olha. Porque aqui o diálogo era entre o que está sobre as águas e os dois personagens. Não era com Daniel. Daniel estava ouvindo. Mas Daniel é um cabo tão ousado, né? Que disse, eu não estou entendendo não, essa conversa deles ali, eu não estou entendendo de tempo, meio de tempo, e vai destruir o povo santo. Como é isso? Não estou entendendo não. Na minha linguagem, viu gente? Pra gente descontrair. Aí olha só. Então eu disse, meu senhor, ele chega interrompendo a pessoa dos três personagens. Daniel, será que o cabo era ousado? Olha só. Qual será o fim destas coisas? Daniel foi muito ousado, foi não. Então como é esse negócio aí? Eu estava ouvindo aí vocês falando aí, eu não compreendi bem. Vai haver um período. E como é que vai se desenvolver esse negócio? Como é esse negócio aí? Me explica aí, Senhor. Olha só, versículo 9. Ele respondeu. Aí aqui agora foi o próprio homem, né, vestido de linho, que estava sobre as águas. Ele agora, após responder para os dois personagens, ele se volta para Daniel. Olha o que ele vai dizer para Daniel de novo. Olha só, olha. Vai, Daniel. Porque estas palavras estão encerradas. A mesma coisa que ele falou no versículo 4. Seladas, estão já prontas e está só esperando o seu tempo profético para que venham ser tirado esse selo, que é a sela, e ela se desdobre visivelmente, se cumpra literalmente. Então elas estão o quê? Seladas, fechadas. Você lembra de Apocalipse capítulo 6, dos selos que serão abertos? Será que faz link aqui agora, minha gente? Olha que link impressionante faz aí aqui agora. Selados. Ou seja, é um tempo que já está cronometrado, reservado e que está selado, está fechado e que ninguém pode abrir. E para Daniel, disse, Daniel, cerrou o assunto, está fechado. Não compete a você. A princípio, Daniel, não é nem para o teu tempo. Isso aqui, está tão longe que... Para que você quer saber? Para você, Zé Fini. Vamos continuar, olha só. Versículo 8 eu parei, não foi? Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Aí ele vai explicar agora o porquê delas estarem fechadas e o que vai acontecer. Olha só. Muitos serão purificados. Então ele diz que nesse tempo muitos serão
purificados através de quê? De que eles serão purificados? Porque o próprio capítulo 1 da epístola do apóstolo João diz que o sangue de Cristo nos purifica. Eu e você já estamos purificados. Um parênteses aqui para meus irmãos pós-tribulacionistas. Querer dizer que aqui será aprovação para purificar a igreja, então será salvação pelas obras. Você que é reformado, você não concorda com isso. Eu também não concordo com isso. Como entender essa questão aqui de purificados, irmãos? Como é que fica aqui agora? Olha só, a igreja passará para ser purificada. O sangue de Cristo não foi suficiente, irmãos. A própria carta de Pedro diz que nós fomos comprados com algo que é mais precioso do que o ouro de Ofnir, prata ou qualquer coisa corruptível. Sangue de Cristo já nos comprou, já nos purificou. Então essa argumentação, irmãos, essa argumentação de que diz que não deve passar para ser purificado, você está indo contra a escritura bíblica. Você está insurgindo contra a palavra e está automaticamente dizendo que o sangue de Cristo não é suficiente para purificar aqueles que a ele se chegam. Você já parou para pensar? Está vendo como a argumentação, as temáticas, irmãos, elas têm que ter fluidade natural. Está vendo que os links têm que ser bem observados? Vamos lá, versículo 10 ainda. Ó. Muitos serão provados, ó, mas os perversos. Eu vou te mostrar esse capítulo 12, esse versículo 10, um link que faz uma questão muito bem engrenada em Apocalipse. Qual é? Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho, o que é que diz? Aquele que é impuro se torne mais impuro ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Olha só, versículo, mas os perversos procederão perversamente, não querem santidade. Ok? Agora isso por quê? Porque eles já estão automaticamente, não é automaticamente, né? Mas por suas próprias escolhas, como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não lembro agora o verso, mas deve ser entre versos 5, 6, 7 e 8, né? Diz que por eles amarem o engano, Deus os entregou para que permaneçam nesse estado. É o que esse versículo aqui está fazendo o link. Então está se referindo ao quê? Tribulação, irmãos. É um período tribulacional. Ok? Olha o que ele vai dizer aqui mais ainda. Ó. E nenhum deles entenderá, mas os sábios... Quem são esses sábios? Aqueles que não se deixaram enganar pelo quê? Pela mentira. Não se deixaram enganar pelo quê? Pelo falso profeta de Apocalipse 13. Sabe o quê? Que não deixaram se colocar sinais na mão, na testa, aquela da marca da besta, que eu não vou entrar nesse detalhe. Isso para mim é perda de tempo, ok? Eu tenho minhas convicções com relação a isso, mas eu não vou entrar aqui, porque o detalhe aqui do assunto não é esse. Olha mais. Entenderão. Aqueles que não entrarão em acordo com o anticristo. Esses aí é que serão perseguidos, ok? Na batalha que haverá entre os exércitos do anticristo. A gente viu isso aí aonde? Olha só, Daniel capítulo 11, versículo 45. Ó. Armará suas tendas palacianas os mares contra o glorioso monte. Se você ler Zacarias capítulo 14, fala aqui desse ajuntamento, desse agrupamento militar para a batalha do vale de Josafá, o vale de Cédron, outros nomes que a Bíblia atribui sobre essa região geográfica. Vamos lá, gente. A gente vai terminar hoje o capítulo 12. Já vai em 50 minutos, ok? Olha só. Versículo 11 agora de Daniel. Versículo 11 de Daniel. Capítulo 12, verso 11. Olha só. Depois, ó, do tempo em que o sacrifício diário for tirado. Olha só. Tá vendo que tem a ver com Daniel 9, versículo 27. Tirar o sacrifício. Depois que for tirado... Não adianta você dizer que é alegórico ou que é espiritual. Eu vou repetir aqui um negócio que eu já disse nas lives anteriores. Para você que não sabe. 95% do material para o templo ser erguido já está pronto.
Aqui fala da existência de um templo físico. Não adianta você, com o uso do argumento da teologia reformada, dizer que não vai existir templo. A net está travando. Eu vou tomar uma aguinha. Recapitulando, né, de usar o argumento de Hebreus, que não há mais necessidade para o templo. Para quem é igreja, não é não. Para quem é igreja, não há não. Mas para quem é judeu, há. Ok? Para quem é judeu, há necessidade de um templo. Porque o judeu, ele só entende que a adoração é verdadeira à base de quê? De rituais estipulados pelo próprio lá em Levítico. Irmãos, se você observar a questão ritualística para os judeus, diz lá que todas elas são o quê? Perpétuas. Perpétuas. Ok? É uma coisa que foi estipulada para o judeu, não é para a igreja. Eu e você é sacrifício vivo, Romanos 12. Mas para o judeu não é não. Isso é uma questão que é muito complexa, difícil de muitos irmãos meus aí reformados, né, entenderem. Né? Por quê? Porque tem que quebrar muita cabeça. Porém, meus irmãos, pois não querem quebrar a cabeça estudando. Alegoriza, espiritualiza, matou a charada. É um grande engodo isso aí, viu, meus irmãos? Olha só, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, então sacrifício diário, sacrifício das 3 horas, das 9 horas, um sacrifício perpétuo que Deus estipulou. Ele vai ser tirado. Daniel 9:27, ele quebrará e fará cessar o sacrifício diário. Então, para cessar algo que já vinha acontecendo. Por quê? Porque o templo vai ser reconstruído, meu irmão. E quando ele for reconstruído, os judeus voltarão a adorar a Jeová de novo. Na linguagem aqui judaica, a Yahvé, ok? Há muitas complexidades, né, para se explicar essa questão. Então, são lives infinitas para trazer à luz esse entendimento aqui. Tem a ver com Ezequiel capítulo 40, as medidas da reconstrução do templo e tudo mais, cara, certo? Ok? Olha só. E posta abominação desoladora. Apocalipse capítulo 13. Eu vou aqui agora entrar na questão que eu fiz, a pergunta da última live. Eu deixei uma pergunta para meus irmãos, pô, mas eles não respondem. Eu deixo para eles não respondem, né? Que eu perguntei lá em gente, meus irmãos, em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus diz: pois quando virdes a abominação de qual falou o profeta Daniel, e aí eu lhe pergunto, e agora? No livro de Daniel, 3 vezes aparece essa expressão abominação desoladora. Em 3 capítulos diferentes. A minha pergunta foi: em qual desses 3 Jesus estava se referindo? Jesus fez uso de Daniel capítulo 9, ele fez uso de Daniel capítulo 11, ou ele fez uso de Daniel capítulo 12? E aí, meus irmãos pós, cadê aí? Ninguém teve coragem de responder? Por quê? Porque vocês não foram pesquisar, vocês não pesquisam, não. Me desculpem aqui minha arrogância, aqui minha dureza, mas é uma realidade, cara. Pesquisa não, meu irmão. Isso é muito chato pesquisar, é dor de cabeça, é cansativo. Eu faço tudo isso, cara. E mesmo assim, ainda erro. Então imagina você que não pesquisa, o quanto não vai errar. Eu pesquisando, estou errando, imagina você que não pesquisa, que não dá atenção para esses detalhes, né? A alegoria é espiritual. Daniel 12:11, olha só. É que eu não li o versículo completo, viu? Eu vou responder para os meus irmãos pós. Olha só. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, então quando chegar nos 3 anos e meio que o anticristo se mostrar quem é, destituir todo o ritualismo judaico e impor o seu Deus estranho, se intitular, se engrandecer, isso é tido como abominação desoladora. O que é que vai acontecer depois dessa manifestação? O que é que vai acontecer? Daniel responde, olha só. Haverá ainda 1290. Grave bem isso aí.
Isso vai ser importante para a próxima live. 1290. Irmãos, 3 anos e meio é 1260. Mas aqui está 90. Ele aumentou mais 30 dias. Meus irmãos pós-tribulacionistas, vocês poderiam me responder por que ele aumentou aqui 30 dias? Por que aqui tem 30 dias a mais? Se você ler Apocalipse capítulo 11, o ministério das duas testemunhas, diz que o ministério deles será de 42 meses. Matematicamente, 3 anos e meio. Matematicamente, 1260 dias. Por que Daniel acrescentou mais 30 dias? Algum dos meus irmãos aí pós-tribulação poderia responder essa pergunta? Não vai, me desculpe, irmão, minha arrogância aqui tá, mas não é arrogância. É porque eu sou travoso mesmo, meus irmãos. Meus amigos aqui, meus irmãos inscritos no meu canal do YouTube já sabem disso, cara. Entendeu? Eu não quero passar aqui a imagem de sabidão, não, que eu não sou, cara. Eu não sou sabidão, não. Mas eu estudo, eu pesquiso. Tenho meus erros, minhas falhas. Posso estar até aqui fazendo colocações erradas, mas eu pesquiso, eu me aprofundo nisso, cara. Por que 30 dias a mais aqui? E vai ficar pior ainda mais, viu? Só para responder a pergunta da live anterior, meu irmão. Mateus capítulo 24, versículo 15, quando Jesus faz menção da abominação desoladora, é essa daqui. É a do capítulo 12, versículo 11. Não é a do capítulo 11, versículos 30 e quanto aqui? Cadê ele? Cadê? 31. Eu vou ler para você, certo? Daniel 11, 31, diz assim, ó. Deles sairão forças que profanarão o santuário, olha só, a fortaleza nossa do povo de Daniel, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Aqui foi o que Antíoco Epifânio fez. Capítulo 11 foi Antíoco Epifânio, certo? Mas no capítulo 12, pode ver que no capítulo 11, quando termina isso, ponto. Não há acrescentado nada mais de dias. Mas quando chega no capítulo 12, no versículo 11, há essa profanação e há um tempo de 1290 dias. A minha pergunta também para meus irmãos pós. Então, se não é essa daqui, se o que Jesus falou é a do capítulo 11, então o que foi que aconteceu com 1290 dias depois? Qual foi o fato histórico que aconteceu? Não há nada registrado. Não há nada registrado. Vamos terminar? Já vamos aqui avançando um período de mais de 1 hora. Hoje estamos se aproximando de 1 hora de live. Mas vai ser necessário para a gente encerrar o livro de Daniel, certo? Vamos lá, olha só. Pior vai ficar agora, olha o versículo 12 de Daniel. Nós aqui já vimos um acréscimo de 30 dias. Olha agora o versículo 12, ó. Bem-aventurado, ou seja, feliz, certo? Olha só. O que espera chegar até 1335 dias. Pronto, agora piorou, irmãos. Ele já tinha aumentado 30. E agora ele aumenta mais. Vamos aqui em matemática, peraí, viu? 1260, aí foi 1290. Aí 1330. 45 dias. Resumindo, temos um acréscimo de 75 dias após esse evento. A minha pergunta é: o que é isso aí, meus irmãos? O que é isso? E ele encerra com outra advertência para Daniel de novo. Olha só. Tu, porém, segue teu caminho até o fim. Siga. Ou seja, Daniel, você descansará. Você passará alguns dias mais vivos e descansará. O fim que ele já ofereceu ao fim de sua vida, né? Olha só. Pois descansarás. Olha só. E ao fim dos dias. Outra expressão técnica. Para ser ataque de ressurreição em um tempo determinado, ok? Ó. Te levantarás para receber a tua herança. Qual é a herança de Daniel? Que galardão é esse, meus amados? Irmãos, concluímos por aqui, ok? Vamos guardar por aqui. Já chegamos a 1 hora de live, para não ficar muito exaustiva. Concluímos aqui o livro de Daniel, irmãos. Passo a passo, sinteticamente, né, bem razoavelmente, bem raso, né?
mas eu tenho certeza que eu trouxe muitos esclarecimentos a qual com certeza você ainda não tinha ouvido dessa forma. Você pode já ter visto de uma outra forma, em um outro prisma, ok? Mas talvez eu possa ter contribuído em algum momento aqui com alguma ideia que você já tenha pré-formada do livro de Daniel e em relação à existência, origem e raiz do anticristo. O nosso foco, eu vou aqui frisar, o nosso foco era destrinchar no máximo possível a questão do anticristo, sua origem, seu surgimento. Não era destrinchar literalmente, escatologicamente, tintim por tintim do livro de Daniel. Mas aqui ficou claro que do capítulo 7 para o capítulo 12, irmãos, é um panorama geral, bem explicado, porém complexo. É um quebra-cabeça que você tem que montar, e tudo aqui, irmãos, está relacionado à grande tribulação. Tudo está relacionado à grande tribulação. Ele mostra isso através do desenvolvimento da história, com os personagens que foram se levantando, como a Média, a Pérsia, a Grécia, Roma, as nações circunvizinhas, toda essa a junção de nações políticas que se unirão a uma determinada figura, a um personagem, que é o anticristo, que é o chifre pequeno, que é o homem vil, a abominação desoladora, e por aí vai, cara. Então nosso foco foi destrinchar esse personagem tão importante e marcante, né, no Novo Testamento, e que terá êxito no tempo determinado a qual ele aparecerá. Então, com esse quadro aí, você consegue entender um pouco mais o que Jesus quis falar em Mateus 24:15. E você pode ver claramente que o discurso de Jesus do Mateus 24 é dentro de Daniel. É todo dentro de Daniel, dentro da nação de Israel. Zacarias 14, Ezequiel 38, 39, 40, Jeremias capítulo 30. Então você tem que sair destrinchando todo esse período. E que se você conseguir, meu irmão, agora eu digo isso de forma clara, honesta, bíblica, sem malabarismo, só você dois, se você entender, conseguir montar o quebra-cabeça de Daniel de 7 a 12, isso aí, irmão, responde a tão pergunta polêmica: se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Daniel responde. Na visão de Daniel, ele não vê a figura da igreja. Está destinado ao quê? Israel e as nações. Queira você aceitar ou não, biblicamente, fizemos aqui esse pequeno panorama escasso, mas foi aqui de uma forma totalmente clara que você possa compreender. Tudo bem se eu usei aqui muita terminologia técnica, mas isso é importante, porque se você é um estudioso da Bíblia, você tem que se familiarizar com a língua teologicamente. Termos, questões, situações, figuras de linguagem, tudo isso aí você tem que ter um conhecimento para que você possa destrinchar claramente. Irmãos, eu quero encerrar por aqui. Quero aqui agradecer a todos que compareceram, né? Quero também agradecer àqueles que assistiram, não ao vivo, mas que assistiram aí, porque essa mensagem ficou aí gravada. Se você não entendeu essa, irmão, essa é a 18ª de uma série de 20. Então tem muita coisa e ainda vem muita coisa pela frente, certo? Amanhã a gente vai trabalhar a questão do resumo, certo? Para encerrar com a 19ª live. Eu acho que vai ter mais duas. Vai ser 2 lives de revisão, mostrando aqui tudo que a gente vê aqui falando sobre o livro de Daniel, certo? Ok? Que Deus abençoe todos vocês aí, um abraço aí, né? A paz para todos. Reverendo Janduí, que compareceu aqui conosco aqui, né? Um abraço aqui para minha esposa que apareceu aqui no finalzinho. Um beijo para você, te amo, meu amor. Deus abençoe todos vocês. E em breve, né, estaremos aqui trazendo a 3ª série de lives de escatologia sobre o que se fala sobre a grande tribulação, trazendo aqui uma biografia um pouco clara sobre a vida de Paulo, ok? As cartas de Paulo e como Paulo colocou toda essa situação nas suas epístolas. Um abraço para todos e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.